Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Vamos falar primeiro, para a gente entender aqui, vamos falar um pouquinho primeiro de como era a escravidão no Império Romano. Havia milhões de escravos no primeiro século no Império Romano, em todas as suas províncias. Pessoas eram escravos por nascimento. Elas nasciam de gente que já era, os pais já eram escravos e eles nasceram filhos de escravos e aí permaneciam como escravos. Outros eram escravos prisioneiros, que haviam se tornado escravos porque eram prisioneiros de guerra. E aí, às vezes, você tinha gente muito culta, filósofos, professores, eruditos, que eram escravos, eram levados para instruir os filhos do seu patrão. Aula particular, eram mentores, tutores, pedagogos, eram muita gente escrava que na sua cultura, que tinha sido subjugada na guerra, eles eram pessoas de grande conhecimento, eram nobres às vezes da realeza, mas agora o país perdeu a guerra, eles foram levados como escravos para servir. Um exemplo disso, Daniel, lá na Babilônia, era da nobreza. Era uma pessoa extremamente culta, preparada, mas foi servir como escravo lá, era servo lá da Babilônia. E tantos outros, né? O próprio Neemias, que era copeiro do rei, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Então tinha gente que era escravo por conta das guerras. Tinha gente também que se vendia para pagar dívida. Você não tinha com que pagar dívida, você se vendia como escravo. Se vendia como escravo para pagar dívida. Outros eram sequestrados, era comum. Isso, pessoas eram sequestradas, crianças eram sequestradas e aí eram vendidas como escravos. Acontecia isso aí. Esse era o sistema que havia naquela época. Havia pouca contestação, apenas algumas vozes se levantavam contra aquele sistema na época. Havia alguns patrões que eram bons, generosos, que depois de um tempo libertavam os escravos, a ponto de que alguns escravos não queriam sair, ficavam na casa do seu patrão. Esse sistema de escravidão também era conhecido dos judeus, embora no Antigo Testamento a escravidão tenha recebido uma amenizada muito grande, era bastante diferente do sistema de escravidão do Império Romano. A lei de Moisés tratava os escravos com dignidade, inclusive permitindo a mulher escrava, o filho da mulher escrava tinha tanto direito como da mulher do seu patrão. Tinha tanto direito e na hora de dividir a herança, de repartir os bens, o filho da escrava herdava junto com o filho da mulher legítima e havia outros benefícios assim. De qualquer forma, sim, e aqui é importante dizer que muitos escravos se tornaram cristãos no século I. Muitos escravos se tornaram cristãos no século I. Aliás, a igreja no século I era composta na sua grande parte de escravos, órfãos, viúvas, pequenos comerciantes, soldados, o pessoal da classe mais baixa da sociedade. Vocês certamente se lembram do capítulo 1 dessa carta, quando o apóstolo Paulo diz: olhem para a vocação de vocês, não são muitos nobres, não são muito poderosos, não são muito dos destacados, não são muitos influentes que estão aí no meio de vocês. Se deve lembrar disso aí, é o capítulo 1 dessa primeira carta aqui. Muita gente se tornou escrava e havia naturalmente a grande pergunta: Deus me chamou, eu servindo como escravo, o que vai ser agora? A resposta do apóstolo Paulo é que eles não deviam ficar incomodados com esse status. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Não se preocupe como se ser escravo fosse uma vergonha para o cristianismo ou um mau testemunho. Que eles aprendessem o contentamento, mesmo naquela condição. Que servissem honradamente a Deus como servos. Você vai notar que na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele vai trazer essa orientação para os escravos, que eles sirvam como se estivessem servindo a Cristo, que eles honrem o seu Senhor, que respeitem o seu Senhor. Vai ser a mesma coisa que Pedro vai dizer na sua primeira carta, a partir do capítulo 2 e também no capítulo 3. Essa é a orientação. Você foi chamado sendo escravo, sirva a Deus nessa vocação.
Você pode ser escravo e servir a Deus, servir o Senhor Jesus. Seja o melhor escravo que você puder, o melhor de todos aqueles que o seu patrão tem. Honre o seu patrão. De repente, pelo seu testemunho, Deus vai ganhar o seu mestre, Deus vai ganhar o seu patrão e vai ter uma influência muito grande em toda a vida. Que não fujam, como por exemplo Onésimo, que fugiu e encontrou Paulo na prisão de Roma, se converteu e Paulo mandou ele de volta, mas pedindo que Filemão cuidasse bem dele e que o tratasse como irmão, e nas entrelinhas o pedido de libertação. Agora, para você não pensar que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que ser escravo é uma coisa assim, ele diz logo em seguida: mas se você ainda pode se tornar livre, aproveite a oportunidade. O cristianismo, ele lança a semente, o fundamento, que mais tarde serviria para acabar com o sistema de escravidão. Lembramos aqui, por exemplo, Wilberforce, que era membro do parlamento inglês durante a Reforma Protestante, foi uma das pessoas que mais falou contra o sistema de escravidão, e a influência dele foi decisiva para a abolição da escravatura algum tempo depois, lá na Inglaterra e em outros países da Europa. Quando o apóstolo Paulo diz aqui: você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso, ele não está concordando com esse sistema. Ele está dizendo que você pode servir a Deus mesmo num sistema injusto, que você pode servir a Deus em qualquer que seja a situação. Se você puder aproveitar a oportunidade, fique livre. Mas se não for possível, sirva a Deus aí mesmo. Sirva a Deus nessa condição. Você pode viver para Cristo, mesmo numa situação como essa. Cada um permaneça na vocação em que está. Você pode servir a Deus, qualquer que seja a sua vocação, como judeu, como não judeu, como escravo ou como livre.